Então, olá! Bom! Então, hoje então nós estamos fazendo a dinâmica da expansão, né, que é através da saúde, mas é mais da parte da dor, tá? Então teve muitas coisas realmente na questão de dor, de separação, né? De traição, né? Teve bastantes coisas em relação a isso hoje na cura de hoje, tá? E também trabalhar essa parte da dor, né? E de onde que vem, na verdade, essas dores, porque muitas vezes as dores elas acabam sendo emocionais. Então a gente, na verdade, sim, saiu que o emocional era o que disparou nisso aqui hoje, né? Na verdade, essas dores que as pessoas estavam sentindo é realmente um processo emocional, tá? De medos, uma série de coisas que acabam atingindo o nosso corpo, né? Que quando a gente está com muito medo, com muita coisa, acaba nos atingindo mesmo, tá? Mas saíram umas coisas bem interessantes. Depois eu vou passando passo a passo o que aconteceu. Mas uma das coisas que aconteceu foi de que, na verdade, tinha como se fosse um impedimento muito grande, tá? Era como se algo estivesse impedindo alguma coisa de acontecer, tá? E isso estava relacionado com a nossa parte dos nossos ancestrais, né? Então, não sei, a Júlia estava por aqui, como ela diz, cada vez que eu entro tem os ancestrais, realmente, a verdade, cada vez que ela está na dinâmica, sai os ancestrais. Eu acho que ela está puxando mesmo para curar todos os ancestrais. Tá bom? Deixa eu até falar para as pessoas que nunca assistiram, né? Às vezes entram no YouTube e não sabem do que acontece, né? Isso aqui é uma dinâmica que acontece todas as quartas-feiras, tá? E nós temos os links de inscrição, tem também o Telegram, tem o Telegram dos Zeta Terapeutas Integrados, que vocês podem entrar lá quando é canal, né? Você consegue acessar tudo que foi colocado. Quando não é canal, você não consegue colocar. Então, assim, todos os conteúdos, as meditações, as coisas que a gente está fazendo, eu coloco lá, tá? E vai ter agora, depois, eu vou fazer um material que vai ser somente para aquele canal, né? Tanto do Zeta Zeta, agora tem o Zeta Zeta cliente sempre, né? Que é para reunir essa parte que daí é direcionado com clientes, né? Que é a parte do arco-íris, tá? Que é a sessão arco-íris que vai passando por todos os chakras. Tá? Então, se quiserem se conectar, tem todas as informações aí. Tem pessoas que depois entram, que não entram agora, que não são da dinâmica, né? Mas que podem acabar conhecendo como funciona a dinâmica. Então, vamos lá, então, falar o que aconteceu. Então, foi um ancestro, tá? Na verdade, foi uma ancestral da terceira geração, da parte paterna. Tá? Então, assim, depois nós vamos ir na linha de tempo, a gente vai trabalhar isso, mas dessa vez saiu a linha paterna. Tá? Então, isso aconteceu quando? Quando mais ou menos vocês tinham uns 17 anos, mais ou menos, tá? E aconteceu com alguma coisa de alguma mudança, tá? Foi alguma coisa que aconteceu com vocês com 17 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque às vezes ele não sai especificamente, tá? Mas que aconteceu com alguma coisa que modificou a vida de vocês. Não quer dizer que seja coisa ruim, tá? Pode ser uma coisa boa. Então, por exemplo, sei lá, trocaram o pai, trocou de trabalho e começou a ganhar mais. É uma coisa boa, mas isso alterou a vida das pessoas da família, tá? Porque se você tem mais dinheiro, lógico que altera, né? Se você tem pouco dinheiro, também altera, né? Ou aconteceu uma doença, ou aconteceu uma separação, não sei. Ou se mudaram de cidade, ou se mudaram de escola, não sei. Foi uma mudança. Essa mudança abriu, se conectou, porque assim, quando a gente acontece alguma coisa na nossa vida, a gente acaba se conectando com esse processo e a gente abre, é como se abrisse uma fresta na nossa vida, na nossa linha de tempo. Imagine uma linha de tempo que a gente vem caminhando, né? E às vezes acontece alguma coisa que pode ser boa ou pode ser ruim. Não interessa o que aconteceu.
Nessa hora, a gente se conecta com quem? Com um ancestral nosso. E começa, às vezes, esse ancestral passou alguma coisa de uma mudança muito grande. Você vê, nós temos nossos ancestrais, se isso era da terceira geração, geralmente foram pessoas que viveram na guerra, tá? O que tiveram alguns problemas graves. Então, imagina se, aqui tem às vezes um descendente de japoneses, né? Que pegou em alguma coisa da bomba de Hiroshima, tá? E vocês pegam isso ali e começam a viver essa situação desse ancestral. Lógico que isso muda toda a tua vida. Não tem como, tá? Então, apesar de haver podido ser uma mudança boa, tá? De alguma situação boa na vida, ela fez uma mudança e como que o ser de vocês não acompanhou essa mudança, tá? Na verdade, é isso, certo? Porque às vezes se fazem mudanças determinadas, mas a pessoa está aberta a fazer as mudanças, né? E geralmente quando acontece uma questão, por exemplo, de família, né? Geralmente quem está acostumado, quem se toma uma decisão, por exemplo, dos pais, tá? Os pais estão decididos a tomar essa atitude. Então, eles estão abertos para que venha o que tem que acontecer com essa mudança que eles fizeram, tá? Mas os filhos, não necessariamente eles estão prontos para fazer essa mudança. Entendeu? E às vezes isso acaba nos atingindo de alguma maneira, tá? Então, o que acontece? Às vezes teve pessoas aqui que colocaram coisas que às vezes aconteceram até na infância, tá? Mas, às vezes, esse evento que aconteceu na infância, ele se abriu novamente com essa situação, tá? Então, isso que trabalhou em vocês? Trabalhou um quê? Um impedimento, tá? Acabou trazendo um impedimento, foi como se tivesse, como se a gente estivesse num engarrafamento. Sabe como é um engarrafamento? Que, na verdade, um engarrafamento, o que faz? Você está ali, está presente, está dando tudo, só que você quer andar rápido e não consegue, né? Porque você não pode atropelar todo mundo, você está num engarrafamento, tá? Então, a situação das pessoas desta dinâmica, especificamente, era isso. Era como se estivesse no meio de um engarrafamento, tá? Então, foi trabalhado isso, foi sanado isso, e também, às vezes, era uma questão também, para alguns, até de vergonha, tá? Saiu muito essa coisa da vergonha, tá? Da vergonha de ser quem eu sou, na vergonha de achar que eu sou isto, que eu sou aquilo, sabe? E não conseguir encarar aquilo que realmente é, tá? Então, teve essa parte, a gente trabalhou tudo isso, e isso tudo estava aonde? No nosso emocional. Lógico que quando está no emocional, ele atinge o físico, tá? E o emocional, quando ele é muito dolorido ou não foi sanado, tá? Ele acaba dando muita dor, tá? Principalmente nas juntas, sabe? Nas questões, teve muita coisa de pés, de pernas, me chamou atenção muito isso, né? E isso quer dizer o quê? Que não estão conseguindo caminhar. Então, é realmente uma situação de engarrafamento, tá? Você está ali, você está ativo, mas não se consegue caminhar, não se consegue avançar, tá? Então, tá, foi trabalhado tudo isso, sanado, liberado tudo isso, para que abra uma fresta para que vocês possam passar e trabalhar com isso. Muito bem. Aí foi trabalhado a dor, né? Porque o tema de hoje era a dor, então eu trabalhei intensamente a dor, tá? Foi retirado os pesos que a dor traz, né? Os sintomas das dores, principalmente, porque quando a gente tem os sintomas da dor, acabam dando um peso muito grande no nosso corpo, né? Então, de pensamentos, de ideias, de emoções, de traumas, de medos, né? De doenças, de limitações, de irritações, tá? Então, foi anulado tudo isso. Também foi trabalhada a hipersensibilidade, tá? Porque às vezes a gente tem uma hipersensibilidade extrema para as coisas, né? Então, você teve uma vibração diferente, você sente, né? Faz frio, você sente, faz calor, você sente. Então, tudo você sente. Então, assim, às vezes, quando a gente tem uma hipersensibilidade muito elevada, o que acontece? Por um lado, ela é legal, porque você pode estar prestando atenção em tudo que está acontecendo, mas ela é ruim para a pessoa, porque ela acaba trazendo dores quando a gente está com muita uma situação à flor da pele,
tá? Então, foi trabalhado isso, às vezes tem irritabilidades que são reais, às vezes são imaginárias, né? Porque o nosso inconsciente, às vezes, manda coisas imaginárias que não são verdade, mas que a gente sofre por causa disso igual, tá? Muito bem. Também foi trabalhado o sistema respiratório. O que quer dizer a parte dos pulmões, o sistema respiratório? É a questão da vida, tá? É a questão de você respirar, tá? O respirar é o viver, tá? Então, quando você está desequilibrado nessa parte, você não quer viver. Então, percebam que todas as doenças que estão aqui, nessa parte do chakra cardíaco, nessa parte dos pulmões, né? É muito conectado com a vida e com amar a vida, tá? Então, quando a gente tem medo de amar, tem medo de abrir realmente o coração, né? A gente acaba sentindo dor. Por quê? Porque a gente está fechado, a gente não está flexível, tá? Você vê que quando vem um vento muito forte, se nós somos uma árvore que é um flexível, né? A gente vai com o vento. Mas se você é uma muito rígido, o que acontece? O vento acaba quebrando você. Então, tentem flexibilizar algumas situações da vida de vocês. Que às vezes você diz, mas eu queria que fosse assim, que fosse assado. Pense nisso e comecem a liberar isso, tá? Comecem a dizer sim. Às vezes vem, porque saiu até uma questão de disco arranhado, sabe? Aquelas coisas que continuam e bate de novo na mesma história, né? E lembra de novo a mesma coisa, e sofre de novo pelo mesmo evento, sabe? Então, saiu muito isso, tá? Então, se quando vem essa situação, você diz, olha, isto aqui está tudo perdoado, tá? Isto aqui eu já trabalhei. Então, deixa de lado, tá? É como que foi trabalhado também dentro de toda essa dinâmica aqui, uma situação que eu gosto muito, que se chama que acontece, a gente tira, antes de acontecer a coisa, a gente desmancha isso, tá? Então, não deixa acontecer. Por exemplo, se aconteceu alguma determinada coisa que nos incomodou, ou uma separação, né, ou uma traição, um abandono, um luto, que às vezes o luto também é separação, né? Ou alguma coisa assim, que possa ter acontecido, algum evento maior, né? Ou um trauma, ou sei lá, tá? Quando acontece isso, o que aconteceu? Que várias pessoas aqui tinham pontos específicos que tinham acontecido determinadas coisas em determinadas situações, tá? Então, isso ali foi eliminado e foi colocado, ele não foi apagado totalmente, porque a gente não apaga as coisas, tá? A única coisa que a gente faz tira o poder delas, tá? Se elas têm o poder de estar nos incomodando, a gente faz com essas terapias que a gente tem, tira o poder que isso tem, tá? No caso de eventos, situações específicas, tá? O que a gente faz? A gente manda essa situação para uma outra dimensão. Uma dimensão em que essa situação não atinge mais a gente, tá? Porque, na verdade, o que nos incomoda fora é aquilo que está dentro de nós, tá? Está no nosso pensamento, na nossa emoção, no nosso inconsciente, e a gente o que faz? Projeta fora. A gente cria processos para projetar aquilo fora, tá? Então, quando a gente desmancha isso, coloca em numa outra dimensão que não vai atingir, que não nos vai atingir, a gente começa a ter um mundo um pouco melhor, tá? E lembrem-se, quando venham essas situações que vocês lembram de novo da mesma situação, digam, isto já está resolvido, tá? Então, lembrem o que vocês colocaram, né? Eu sei que ainda teve gente nova que não conseguiu colocar especificamente, tem um pessoal aqui que já acompanha tempo a dinâmica e que já sabe como que é, porque o processo da dinâmica, ele também funciona para quê? Para que a gente comece a viver mais consciente, tá? Então, quando a gente começa a viver mais consciente, o que nós fazemos? Nós vamos andando no caminhar e a gente se lembra, isto aqui, sabe, vem para a consciência, isto aqui está me incomodando. Então, eu vou trabalhar isto na dinâmica, tá? Então, são pontos específicos, nós começamos a ser mais focados. Então, isso também é o trabalho da dinâmica. Às vezes a ficha, eu sei que às vezes é cansativa vocês preencherem a ficha, né? Mas a ficha, na verdade, é cair uma ficha, tá?
quando vocês preenchem a ficha, já é um trabalho. Quando vocês entraram, colocaram o pé na ficha e começaram a escrever a ficha, o trabalho já está sendo feito. Tá? Então, o que acontece? Na hora que vocês estão preenchendo a ficha, vocês já está vindo aquilo que vocês precisam trabalhar naquele momento. E aí está vindo como que está vindo na consciência aquilo que eu quero, né? E o que aquilo está me incomodando? Eu sei que às vezes tem pessoas aqui que estão pondo outras pessoas, tá? Não interessa. Também o trabalho daqui às vezes acaba trazendo também um outro processo às outras pessoas. Mas nunca esqueçam que, mesmo que você coloque outra pessoa, é o teu ponto de vista, é o que você sofre olhando essa pessoa estando desse jeito. Não quer dizer que a pessoa seja desse jeito, tá? Mas ele é uma realidade para você. Se você acha que a pessoa tem isto, aquilo, outro, que você gostaria que ela melhorasse por isso, por aquilo, é um ponto de vista, é uma situação tua. Oi, Júlia, tudo bom? Né? Super atrasada. É uma situação tua, tá? Mas ele é válido, porque de qualquer maneira ajuda também as outras pessoas, né? Começa como que aliviar, mas às vezes alivia por quê? Porque geralmente sempre tem uma pessoa na família que é como se fosse o guardião do clã, tá? Esse guardião do clã é dado como se fosse uma responsabilidade, dizer, olha, você ajuda fulano, ajuda mengano, tá? É como que você consegue enxergar e ver o que essa pessoa está precisando, tá? Então isso é muito legal, porque na verdade, por que se forma um clã? Por que a gente vem para a Terra com um clã? Não poderíamos nascer sozinhos e não tem problema nenhum? Poderíamos. Só que a gente não faz assim. A gente nasce com uma família. Essa família, seja boa, que seja ruim, não interessa, tá? De qualquer maneira, nós viemos aprender alguma coisa com ela. E nós temos um processo, e sempre tem alguém mesmo dessa família que acaba sendo o dono do clã. O dono do clã é como se fosse o chefe, né? Nós temos uma empresa e todas as empresas têm que ter um né? Ou um diretor, um chefe, ou um proprietário, alguma coisa assim, né? Então, de qualquer maneira, sempre tem alguém que dirige o processo. Então, se você é a que está dirigindo na família, tá tudo certo, entendeu? Porque, de repente, o papel deram a você. Eu escutei esses dias uma coisa muito interessante, que ele dizia assim, que o rapaz estava falando sobre os empreendedores, tá? E ele dizia que se vinha ideias diferentes, se você estava pensando, né? Se você era um empreendedor, na verdade, você coisas que os outros não conseguiam enxergar, tá? E é por isso que você estava nessa parte. Então é para tipo não se culpar, né? Não se culpar por você ser o empreendedor ou o dono da coisa. Às vezes é importante, ou o dono da família no caso, né? É importante a tua visão, porque às vezes a visão do empreendedor ou a visão de um chefe de um clã da família, ele enxerga coisas que as outras pessoas da família não enxergam ainda. Tá? E é por isso que, às vezes, ele acaba colocando várias pessoas para fazerem trabalhos ou coisa assim, porque esse é o papel. Tá? Então, é aquela coisa, cada um tem uma missão. Né? Deixa eu só desligar aqui o meu negócio do WhatsApp, aqui, que senão ele fica pitando. Né? Então, é isso. Então, continuando lá, né, foi colocado também, foi integrado equilíbrio, foi colocado também muito equilíbrio, tá? Foi equilibrado várias vezes o sistema nervoso central, foi equilibrado o feminino e o masculino, foi equilibrado o momento presente, tá? O yin yang do nosso presente, tá? Então, assim, teve várias coisas de equilíbrio para que a gente realmente comece a se sentir mais equilibrado. O que é feito na dinâmica também, né? A gente trabalha, elimina determinadas situações de dor, de medo, disso, daquilo, mas a gente também coloca recursos para que vocês possam fazer ações. Então, tentem fazer, movimentar. Por isso que é importante que eu estava falando de preencher a ficha, tá? Quando eu preencho a ficha, digo, eu quero isto. O que eu fiz aqui? Eu trabalhei os temas que vocês pediram, tá? Então, eu trabalhei os assuntos que vocês pediram.
como foi trabalhado isso, você vai receber uma energia de quê? De eliminar aquilo que teve que ser eliminado, de colocar recursos naquilo que precisava ter colocado recursos. Então, comecem a partir para ação. Porque daí, quando vocês acionam, é que vocês veem que vocês estão diferentes. Se você continua não saindo, por exemplo, de casa e não experimentando nada, você não consegue saber. Tá? Então, é isso. Então, acionem, porque daí vocês vão conseguir começar a perceber, ou mesmo no seu corpo, se são coisas, por exemplo, se uma dor ou alguma coisa assim. Às vezes, a dor específica não passa, mas às vezes você começa a encarar a dor de uma maneira diferente. Porque, como quase 90% das dores são emocionais deste grupo, tá? O que acontece? Muitos estão só na nossa emoção. Então, se a gente consegue perceber que a gente está mudando a nossa emoção ou que está mudando o nosso ponto de vista em relação àquilo, a dor começa a diminuir. Quando a gente não começa a dar tanta atenção à dor e começa a pôr foco em outras coisas, a gente percebe de que a dor começa a diminuir. E às vezes nem percebe. Você não sente mais dor, porque você só lembra da dor quando está doendo. Quando não está doendo, você nem lembra que você teve uma dor ali. Né? Então, também tem essa questão. Tá. Muito bem. Foi trabalhado também a questão da nutrição, tá? Do oxigênio, do pH. Tá? Quando a gente equilibra nosso pH, acaba equilibrando um montão de coisas. Tá? Foi aumentado o sistema imunológico. E sobre o sistema imunológico, eu queria falar algumas coisas de que está acontecendo agora, nesse momento. Tá? Com o coronavírus, com tudo isso. O que é o coronavírus? O que é os vírus? Tá? Os vírus é quando você tem o seu sistema imunológico fraco. Tá? Se você estiver com o seu sistema imunológico forte, não tem vírus que pegue você. Tá? Então, tomem água, tomem sol. Tá? Isso tudo aumenta nosso sistema imunológico. O sol, ele serve para isso. Tá? E nós estamos fazendo umas meditações que são com as cores, tá? O nosso organismo precisa de cores. E é por isso que saiu isso. É uma cromoterapia. Nós estamos fazendo toda essa semana, agora essa e a próxima semana. É gratuito, se conectem nos nossos canais ali, que vocês vão receber, tá? Então, essas meditações de cor, elas aumentam também o nosso sistema imunológico, tá? Outra coisa que é legal também de vocês fazerem é de tomar água com limão. Tá? Quando tomam água com limão morna, ele acaba sendo, o limão é não é? Bom, agora me fugiu a coisa, mas ele trabalha na parte do nosso sistema imunológico. Tá? Então, ajuda também na questão dos vírus, certo? E dizem que também muitas coisas são, de que às vezes os vírus, eles acabam sendo uma grande quantidade disso, muitas pessoas morrem realmente do vírus, mas morrem 50 vezes mais pessoas de medo. Tá? O medo também faz você ficar doente. Tá? Então, foi trabalhado aqui os medos também, tá? Foi trabalhado e anulado os medos para trabalhar essa parte, eliminar esses medos, esses programas todos que a gente tem, né? Anulado isso ao 100%. Muito bem. Foi trabalhado, integrado várias vezes isso, tá? Paz, beleza, confiança, tá? Prosperidade, transmitir paz, equilíbrio entre a mente e as emoções. E uma das coisas que saiu muito interessante para este grupo foi a questão de que as pessoas que estão aqui, neste grupo específico dessa dinâmica, vocês vão aprender, tá, com a educação dos filhos. E deixa eu te explicar como é que funciona. Por exemplo, tem pessoas aqui que já os filhos estão grandes. Tá? Então, o que vão ter que fazer? Vão, de repente, procurem ver que tem trabalhos para fazer com as crianças. Tá? Talvez coisas que vocês fazem, ou que vocês sabem que podem ajudar as crianças que estão vindo. Tá? Sejam elas
na escola, ou a maneira de viver, ou não sei, alguma coisa que vocês vão poder fazer que vai contribuir com estas novas crianças que estão chegando. Isso é para a turma que já ou não teve filho ou tem os filhos grandes, tá? Aqueles que têm filhos pequenos têm que se dedicar a ajudar essas crianças, tá? A colocá-las com novos processos, a enxergar de que a vida pode ser de uma maneira diferente, trazer a nova educação. Porque na hora que você a ensina a uma criança, você também aprende, né? Você começa a ter processos antigos, muitas vezes você pode até se trabalhar, você se ver na idade dessa criança, né? E dizer, olha só, se essa criança aparecer na tua vida, é porque ela tem alguma coisa para ensinar para você ou alguma coisa para você poder liberar. Então, assim, é um trabalho com as crianças de uma maneira consciente, tá? Ou é uma educação das crianças com uma maneira consciente. Então, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, né, pequenos, alguma coisa assim, ajude nisso, porque isso vai fazer um crescimento para vocês, vai trazer um equilíbrio em vocês. Tá? Isso quase nunca sai, por isso que foi uma coisa bem atípica, tá? Mas eu gosto de dizer, porque muitas pessoas às vezes estão procurando também qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer, o que eu devo trabalhar com o quê, né? E às vezes ficam pensando e às vezes podem ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Por exemplo, a Margarida, que dá Qigong, pode dar Qigong para as crianças. Ou meditação, né? Então, não sei, ensine, né? De repente, forma uma turma de crianças, pode ser muito legal, né? Porque tem uma outra coisa, e também saiu, também numa das partes aqui saiu, para terem, descansarem, tá? Esse grupo que anda meio por aqui está meio estressado, né? Tá meio, tem que dar um tempo, sabe, de descanso, tem que se divertir, sabe? Isso também traz imunidade para o nosso corpo. Se a gente está muito cansado e está com muitas atividades e não consegue descansar, isso também é. Tá? Então, prestem atenção nisso. Foi colocado também inspiração, tá? Para que possam receber inspiração, sentimentos mais elevados, né? Para que possam expressar aquilo que vocês são, tá? Despertar para a sua própria chama divina, certo? Quando a gente desperta a nossa chama divina, a gente acaba sendo quem nós somos. E aí, na hora que você começa a colocar aquilo que você é, você começa a se sentir muito mais feliz. Muito bem. Foi também neutralizado o ego, né? Eu não sou assim, eu tenho, eu mereço, eu quero, né? E todas as expressões de separação, porque a gente acha que é separado do mundo, que o que é teu é meu, né? Isso não é verdade, né? Tanto é que esta dinâmica vem para mostrar isso, né? Eu sei que muitas pessoas aqui estão se curando só no conjunto e na ação das pessoas, e é muito engraçado. Eu vou vendo pessoa a pessoa, né? E aí chega uma hora que começa a repetir as mesmas coisas, tá? Que sai as mesmas, quando começa a sair as mesmas coisas, eu já sei que terminou, tá? Porque o que eu fiz de correções serve para todo mundo. Então, é uma coisa assim, é como se fosse uma unidade, sabe? Eu não consigo ver vocês separadamente, eu vejo o conjunto, a energia de cada um, né, que vem para contribuir para alguma coisa. Tá? E se está aqui, é porque tem uma visão diferente, uma energia diferente, mas a tua energia, ou a tua pergunta, ou a tua cura vai ajudar o outro. Tá? Então, é uma coisa muito legal. Então, apagar essa separação de tudo aquilo que nos separa, que nós achamos que estamos separados do todo, é mentira. Tá? Muito bem. Foi também trabalhado muito a questão do DNA, tá? Corrigido o vitimismo, o autodesprezo. Então, assim, se vem da nossa ancestralidade, o nosso DNA, já está isso. Então, a gente às vezes se sente vítima de alguma coisa que não é nem nosso. Tá? São dos nossos ancestrais que às vezes sofreram muito, né? E acaba nos passando isso para nós e nós achamos que é nosso, tá? E às vezes não é. Muito bem. Também foi equilibrado paz, reforçado um sistema mental de mais equilíbrio, de mais criativo, tá? Foi também reforçado, foi colocado equilíbrio, paz, não só em vocês, tá? Na mente, nas casas,
sabe, foi trabalhado isso, para que esse equilíbrio, comece a ver se não tem um pouco mais de equilíbrio na casa de vocês. Ponham flores, ou ponham algumas perfumes, ou algumas essências, sabe? Que isso acaba trazendo também, chamando todos esses seres, porque existe um montão de seres na natureza que a gente pode não vê-los, né? Alguns vêm, outros não, né? Mas são os duendes, as fadas, né, que estão ali e que às vezes quando a gente não tem uma casa que tem mais alegria, mais cor, né, ou põe a música ou alguma coisa assim, vocês acabam trazendo para a casa de vocês uma energia diferente, tá? Então percebam o que eu posso fazer de diferente para deixar meu ambiente da casa mais equilibrado. Você vê que as casas geralmente não saem. Desta vez também saiu a questão da casa, tá? Então é para equilibrar as energias da casa, pôr algumas coisas mais bonitas, né? Ou não sei, trocar alguma coisa que vai trazer uma melhor energia na casa de vocês. Muito bem. Que mais? Bom, foi conectado com tudo, né? Foi conectado também, foi conectado uma parte muito legal de que, na verdade, eu não sou nem meu pai, nem minha mãe, nem meu marido, nem a sociedade, nem o país que eu vivo. Eu não sou nada disso. Tá? E se conectar com isso não faz com que você se torne feliz. Por quê? Porque, na verdade, você é você. Você está conectado com tua essência. Então, quando você reconhece que você é você e que não está conectado nem com a divindade, não, você não é a divindade. Você é você. Tá? Porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou conectada com a religião porque eu sou dessa religião, porque eu sou disso, sou desse país, ou sou igual a minha mãe, sou igual ao meu pai. Não. Você é você e você é único. E por isso que quando é tão importante às vezes descobrir o que nós viemos fazer aqui, o que nós temos que entregar para o mundo. E às vezes não são todas as coisas que são grandes coisas para entregar. Às vezes são coisas pequenas. Às vezes não é grandes coisas, são pequenas coisas. Mas a gente sempre quer fazer o quê? Não, minha missão, sempre imagina que a missão é aquela missão, porque a gente vê nos filmes de que é o mocinho, tem uma grande missão para fazer. Mas às vezes não. Às vezes a tua parte não é ter uma grande missão, mas se você já tiver uma família equilibrada, se você já viver tranquila, se você já tiver uma vida equilibrada, você já está fazendo uma missão enorme, já está ajudando um montão de pessoas. Tá? Porque na hora que a gente equilibra a nossa vida, nós também equilibramos os outros, ajudamos a equilibrar os outros. Foi também, foi colocado um médico, na verdade, que se chama Richard Butler, e ele foi o criador do Matrix energético, tá? E ele descobriu que, na verdade, existe uma única matriz no universo, tá? E que todos estamos conectados com essa mesma matriz. Tá? Então, por isso que um acaba ajudando o outro em todos os processos. Quando a gente consegue enxergar isso, a gente começa, é como que muda de canal, tá? Porque nós estamos no canal de que, e fomos educados para isso, de que a gente é individual do outro, que a vida do outro não tem nada a ver com a minha, né? Que não acontece nada. Então, assim, nós fomos educados o tempo todo para ser separados. Quando a gente começa a enxergar de que a gente não é separado, que a gente é igual e que tem as mesmas coisas e que o que a gente faz quando a pessoa você é igual, se você supera algo na tua vida, você ajuda o outro a superar isso. Tá? Então, por isso que é importante trabalhar com a gente. Por exemplo, se eu tive um luto e eu superei esse luto, lógico que eu vou ajudar a outras pessoas que estão na mesma posição que eu a superar esse luto. Tá? Se eu tive um abuso sexual e eu superei esse abuso sexual, me dei conta de que eu podia sanar isso e que eu poderia deixá-lo no passado, eu vou fazer com que outras pessoas que também tiveram esse abuso se recuperem. Tá? Então, quando a gente faz um processo de cura consciente disso, a gente acaba desmanchando e acaba ajudando a outras pessoas a superar essa mesma situação. Muito bem. Também foi buscar a verdade, né, em tudo, quando está te doendo alguma coisa, é buscar a verdade.
saiu isso bastantes vezes, né? Foi colocado também, porque às vezes, por exemplo, está me doendo uma coisa, e por que está te doendo isso? Né? Ah, está me doendo o pé, está me doendo a perna, o que você não está querendo caminhar? Né? Ou está me doendo, ou não enxergo, ou não consigo ver o ponto, o que você não está querendo ver? Ou não escuto. Tá? Então, assim, sempre busca a verdade. Aonde está a verdade disso? Né? E você vê que cada parte do nosso corpo nos diz uma parte. Se você não tá, se tem problemas aqui nos olhos, é porque você não está querendo ver alguma coisa. Se você tem partes aqui na comunicação, é porque você não está querendo saber alguma coisa, né? Se comunicar, tem algum processo de comunicação que está travado. Às vezes, a gente não consegue enxergar o que é, mas também não importa. É só prestar atenção, é começar a perceber. Se eu estou com pressão alta, alguma coisa está me pressionando. E é muito engraçado, porque a questão da pressão alta é uma pressão que vem de dentro. Tá? A pressão, ela não é externa. Ela se manifesta externa, mas é um processo interno que a gente tem que se conecta com isso. Então, começa a ver o que está me pressionando. Tá? Se você tem excesso de gordura, o que você está pesando no trem? O que você está carregando em você? Porque, às vezes, você está carregando um montão de coisas que você não se dá conta. E que você acha que fazer aquilo é o mais normal do mundo, e não é. Então, e às vezes são coisas, por que às vezes os processos de emagrecimento eles são tão complexos? Porque a gordura não é somente de comida. A gordura, ela vem de um montão de coisas, ela tem um montão de raízes, mas ela não é impossível de você começar a tirar, porque daí você vai começar a ficar mais consciente, e na hora que você começa a ficar mais consciente, o que acontece? Você começa a se dar conta de que aquilo lá estava te pesando e você não se deu conta. Porque você estava tão acostumado a fazer aquilo que você achava que aquilo que você fazia era normal. E não é. Às vezes aquilo, quando você começa a ficar mais consciente, você começa a se dar conta o peso que aquela situação tem. E aí, o que você tem que fazer? Tirar isso do teu caminho. Começar a modificar. Começar a perguntar como eu posso mudar isto para poder tirar. Às vezes, o peso está tão enraizado que você não consegue tirá-lo rapidamente. Mas aí, a partir do momento que você começa a fazer o exercício, você começa a se liberar de um montão de coisas. E o peso não é só de comida, é energético, é da família, é do trabalho, né? Existe uma série de coisas. A pressão é a mesma coisa, né? Então, se a gente for buscar aonde está a raiz do problema, a gente vai se dar conta de que a gente pode ir tirando muitas coisas e que pode começar a trazer uma vida melhor para nós. Que mais? Foi integrado também o poder energético, né? A conexão com a tua matriz perfeita, né? Também a parte do balance foi muito trabalhado, tá? Essa parte do balance, comecem a prestar atenção se as coisas estão equilibradas, porque saiu muito o equilíbrio em várias coisas e em várias pessoas, tá? A contribuição foi o equilíbrio. Tá? Então, comecem a prestar atenção o que está na vida de vocês desequilibrado, que precisa entrar num equilíbrio. Tá? E aí vocês vão se dar conta e vão começar a melhorar também a sua saúde física e a sua imunidade. Né? Foi trabalhado sempre, como sempre, os hormônios, né? A parte das vitaminas, oligoelementos, foi colocado tudo isso para que a parte física, né? A parte do sistema físico mesmo, foi trabalhado bastante. Foi trabalhado também o sistema de defesa, que sempre sai isso, né? Às vezes a gente quer se proteger tanto fora, que se a gente se protege por dentro e fortalece a nossa parte física por dentro, o nosso emocional, o nosso mental, a gente vai acabar, não precisa colocar vários muros de proteção em volta de nós, né? Quando a gente está com o sistema de defesa do nosso corpo ativados, a gente não precisa colocar milhões de barreiras por medo, por coisas assim, para poder sair.
Muito bem, que mais que nós temos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para contar para vocês, porque às vezes tem muita de coisas que eu também faço, mas que eu não falo, ó, não vou falar que eu apaguei isso, apaguei aquilo, apaguei aquilo outro, porque não vale a pena, tá? Então, eu falo as coisas mais importantes que tem a ver com todo o grupo, mas de qualquer maneira vocês recebem tudo isso igual, tá? Então, muito bem. Então, agora, nós vamos fazer, então, a meditação, tá? Para a meditação, e isso que vai para a parte do YouTube, a meditação daí vai, vocês recebem cada um com vocês, que eu vou gravar daí no celular, tá bom? Então, deixa eu me despedir do pessoal do YouTube, ou do Facebook, ou de alguma coisa que a gente coloca depois, tá bom? Então, se vocês gostaram dessa dinâmica, se inscrevam, tem todas as informações aí embaixo na descrição, tá bom? Então, pode parar então de gravar.